Olá, bem-vindas à pracinha pública do Instagram da Mutina Aquela que Dança. Vamos ver essa tarde. Essa tarde a ideia é a gente fazer uma cena meio happy hour, bem descontraída. E peraí, vou ter que ver aqui. Aqui. Te mandei a solicitação, Ju. Dá uma olhada. Se rolou. So strange. Bom, enquanto isso, queria falar então que a ideia. Ih, gente, acho que não vai rolar essa live de sexta. O Instagram tá só me mandando aqui uma bandeirinha vermelha falando Juliana Paiva não está conseguindo participar. Repetidamente. Sim, repetidamente. Não sei. Ju, tenta você, por favor, pedir para participar. Deve estar aparecendo aí para você. Escreve alguma coisa, não sei. Não sei nem se você tá aí. Ô, olá, querido. Ju, você está aí? Dá um sinal aí. Saudades. Saudades. Estamos aqui. Gente, bom, parece que não tá rolando, não tá deixando ela entrar. Ela vai tentar no computador, mas eu não sei se dá certo fazer live, né, no computador. Mas vou falar então, aproveitando que a gente está aqui na praça, reunidas, e vou falar um pouquinho. A Juliana, ela faz parte da turma 3 do curso de formação da Mutina em Contato e Improvisação. Essa turma 3 aconteceu em 2019. Também foi uma turma muito querida que acompanhou toda a epopeia da abertura da primeira sede da Mutina. Acho que ela vai conseguir agora. Ela me pediu. Foi? Eu tô te vendo. Oi, você entrou no computador? Não, acho que eu entrei pelo celular mesmo. Tentei mais uma vez. Eu não consegui pelo computador. Mas, Ju, vê se você consegue enquadrar um pouquinho melhor você, por favor. Como? Sim? É, isso. Melhorou? Melhorou. Tudo bem? Tudo bem. Massa. Essa é a sua primeira live depois da manifestação, né? Primeira live depois da manifestação. E na manifestação eu não aparecia. Então era uma live mais tranquila. Então bem-vinda aqui à pracinha pública do Instagram da Mutina. Você já é de casa, mas aqui a pracinha são vários lugares, né? A Mutina a gente fez. Uhum. E agora aqui eu gosto de chamar de praça pública mesmo, nessa pracinha pública do Instagram. E aí a gente está aqui conversando e as pessoas vão chegar, algumas vão ficar com a gente até o fim da conversa, outras vão dar uma passada e a gente vai falando aí com o pessoal.
Eu estava falando, enquanto a gente fazia essas tentativas técnicas, que você fez parte da turma 3, então, do curso de formação, que aconteceu o primeiro ano em 2019, e que é uma turma super querida que compartilhou toda aquela epopeia da abertura da primeira sede da Mutina lá em Barão Geraldo, que foi algo muito, muito legal que a gente compartilhou, né? Uhum. Como a sede teve que ser fechada em julho do ano passado por causa da pandemia, então ficou um pouco que a turma 3 é a turma da sede. Então é bem interessante. Temporada lá, a gente fez o primeiro módulo na harmonia e já logo vocês toparam da gente ir no segundo módulo em obras, né? Ir lá para Uhum. a sede. O curso, ele sofreu uma reformulação, né? E agora ele não é dividido em anos, é dividido em fases. São 4 fases, Uhum. né, agora, e essas fases elas têm durações diferentes. Eu me livrei do calendário escolar, porque estava constrangendo um pouco, né, o pensamento mesmo, a estrutura do curso, para tentar encaixar nesse formato do ano escolar, do semestre escolar. E agora, então, as fases têm durações diferentes, cada uma, e estão libertas aí do calendário escolar. E aí, eu convidei a Ju, eu contei nos stories, eu não sei se a Juliana sabia, não sei se eu já tinha falado isso para você. Não, ainda não. Todo, Da mudança da estrutura do calendário ainda não. não, que eu convidei você, Não? Ah, porque viajei. eu contei nos stories que em toda a turma tem sempre uma pessoa que ela me manda um bilhete antes de abrir as inscrições, antes de eu ter colocado as datas. Aí eu começo Ah, a demorar para abrir, porque eu sempre dou um atraso. E aí a pessoa me manda um bilhete, assim, não vai abrir, né? E aí isso também para mim é tipo um start. Aí quando eu abro as inscrições, a pessoa é a primeira a se matricular e é você essa pessoa. ah, é? Você é a pessoa dessa turma, né? Você estava muito certa de que você queria fazer, né? Passar por Aham. essa. Então, e todo ano tem alguém assim, é muito interessante, né? E você é essa pessoa daí da turma 3. E aí, Ah, essa eu não sabia mesmo. viu? Viu? Tem, como que é aquele ditado? Tem o que nesse mato? Tem coelho ainda nesse mato? Tem mais coelho. E aí, então, o convite é para a gente fazer uma partilha mesmo, a partir da escuta, da sua experiência, né? Num nível muito pessoal. Quem que você era quando você encontrou a proposta, né? O que que você estava procurando, como foi, se você puder contar algumas coisas até com algum tipo de detalhe das experiências, módulos, entre módulos, tarefas. E é isso, um prazer poder começar a série aí na pracinha com você. Prazer também, eu tô um pouco nervosa ainda, que eu nunca fiz live assim ao vivo, live ao vivo, né? Mas vamos lá, acho que conforme eu vou falando, eu vou acalmando e as coisas vão vindo melhor. Você me contar isso, que eu fui uma das primeiras, que mandei lá o bilhetinho, ó, isso aí não vai acontecer, é a primeira, né? Não vai fazer, enfim. Era um ano mesmo de decisões. No entanto, que eu acho que eu finalizei o ano falando assim, Marília, eu assumi, eu fiz algumas, tomei umas decisões no começo do ano e agora eu tenho que concretizá-las até o final. Eu tenho que carregar a responsabilidade dessas decisões que eu fiz. E era um período mesmo de um ciclo novo em mim, assim. Então eu estava muito disponível para o conhecimento. Eu queria muito, eu estava com muita sede de conhecimento. Eu tinha passado por um momento sabático pós-faculdade, e aí, quando as coisas da faculdade se aquietaram, aí eu vi que eu precisava de mais. Então, eu estava numa sede de conhecimento. E eu acho que muito por influência da faculdade, que foi muito, muito reveladora para mim, que é descobrir a dança por num sistema, num lugar
de ciência mesmo, de técnica, né, de tecnologia, de você poder colocar no papel, estudar aquilo, isso tudo foi muito revelador para mim e muito tempo e ao mesmo tempo me abriu muitas portas assim do que era o universo, me abriu um universo literalmente. Então, quando eu fiz algumas práticas de contato e improvisação na faculdade, e como eu sou de São Paulo, eu ficava aqui em São Paulo fazendo bem aleatoriamente, quando surgiu uma prática ali no parque, Ibirapuera, e eu participava, eu tinha alguns amigos em comuns que iam e convidavam, enfim. E aí eu sentia falta dessa estrutura, desse lugar metodológico e que eu queria muito no contato, porque ele conversava de alguma maneira muito forte comigo, mas eu acho que por conta da faculdade eu sentia falta disso. E quando eu comecei a buscar em São Paulo, isso não tinha esse contato como uma formação, como algo que eu pudesse, numa crescente, num processo mais estruturado. E aí eu fiz uma busca na internet, minto, alguém postou alguma coisa no Facebook e aí apareceu coisa, eu falei, nossa, formação. Aí eu falei, nossa, isso existe então não tô ficando, o que eu quero não é uma ideia louca, assim, existe mesmo. E aí eu fui atrás, e aí eu vi formação em contato, e aí eu fui conhecer, falei, quem é essa Marília? Que dá esse contato, que dá uma formação de contato e improvisação. E aí eu fui lá, dei uma. Ah, falei, ah, a Marília, nossa, ela tem um bom currículo, acho que eu gostei dessa amiga. E aí eu falei, nossa, é isso que eu quero. Eu quero algo que seja bem estruturado para uma pessoa, porque eu sabia da potencialidade assim, na minha cabeça na época, do o quão permissivo, ou expansivo, melhor dizendo, era o contato. E como eu por ser também, eu acho, eu me considero uma pessoa expansiva, o quanto eu me podia me perder nele. Então, por isso que eu precisava de algo de que tivesse alguma linha que me referenciasse. Porque eu sei que quando eu vou numa experiência, eu vou. E aí eu preciso de alguém para me trazer de volta. Eu preciso de uma voz que fica ali. Eu tô aqui, calma, ela tá ali, eu tô aqui ainda. Que fique me referenciando nesse lugar. E aí eu acho que como qualquer pessoa, não sei se como qualquer pessoa, mas assim, as experiências que eu troco é o lugar da escrita, de você ler, de ter um estudo, isso me ajuda a me referenciar muito quando eu vou para minhas práticas de corpo. E aí junto a fome com a vontade de comer, né? Que era o contato e esse lugar mais estruturado. E aí eu fui meio sem saber, assim, dei uma lida muito básica, mas fui meio sem saber. E foi muito gostoso quando eu cheguei em Campinas, lá na Harmonia. Eu lembro que eu cheguei assim, não sabia muito bem como chegar, enfim. Aí cheguei direto de São Paulo, não descansei, não fiz nada. Vim assim, vim de ônibus, aí parei no terminal, não sabia ônibus para chegar aí no lugar. Enfim, coisas de primeira viagem, quem nunca tinha vindo para Campinas. E foi muito gostoso, porque quando eu finalmente andando assim, aí o chão era tudo de terra ali daquele lugar onde do bairro lá onde a gente ficava, tal. E aí foi tão gostoso quando eu cheguei finalmente no lugar, me deu uma sensação de casa tão boa. Aí eu falei, ai, tô no lugar certo. Tá aqui, tá bom, é isso aqui mesmo que eu quero. E por que eu queria o contato? Porque o contato, de alguma maneira, eu associei que o contato de alguma maneira me ia me ensinar a cair. Porque eu morria de medo de cair. Morria de medo de chegar ao chão, morria de medo. E eu coloquei, não, o contato vai me ensinar a cair. E aí eu coloquei que ele me ensinando a cair, eu ia trabalhar o meu medo, e enfim, aí veio a minha pira, né? E por que que eu precisava de alguém me segurando? Porque eu ia encarar uma pira minha mesmo, e por que que eu precisava de uma referência? E aí eu fui para esse lugar com essa sensação de casa. E aí eu chego lá na Harmonia, tudo muito, muito, muito acolhedor, muito. Eu falei assim, gente, que loucura, que lugar é esse? Existe ser humano assim que não te conhece, te acolhe dessa maneira? E todo mundo muito acolhedor e sabe, muito disponível a estar ali. Eu falei assim, nossa, que loucura. Isso para mim já foi uma loucura, assim. Eu não sei se é porque eu fiquei nesse meio sabático muito incluso, muito em mim, assim, eu tava vindo. Então, quando eu acho que eu fui, o acolhimento dos outros me assustou um pouco.
Mas ao mesmo tempo eu curtia aquilo. E aí eu ficava meio, ai, não posso ir muito porque eu tô aqui, é minha de mim, eu tô meio, não sei se isso é real, se isso é só coisa de, né? Assustou um pouquinho assim, calma. E aí eu ficava muito ali, não sei se você lembra que você começou a dar prática, eu muito calminha, muito tranquila para eu não sair ali, porque as pessoas estavam muito me convidando para ir. Eu falei, gente, eu não sei se isso é real, calma, segura, é o primeiro dia, né? E eu falei, segura. E aí eu lembro que eu danço. Ai, eu não lembro o nome, que eu sou muito ruim de nome, tá? Mas enfim, eu teve uma dança lá que foi sensacional, que parecia que a outra pessoa sentiu que eu não queria, que eu queria ir muito devagar. E aí a outra pessoa também sentiu que eu queria ir muito devagar. E aí a gente foi muito devagar. E aí eu falei, tá tudo bem. Acho que eu estou sendo acolhida até no meu medo. E aí fechou, né? Quando alguém te acolhe no seu medo, e aí você abraça, porque você sabe, aqui é seguro. Aí a sensação casa se fecha, né? Porque quando alguém te acolhe enquanto você está ali insegura, é o seu lugar de casa mesmo, é a sua casa, né? Para onde você corre quando você quer chorar, para onde, né? Se for passar fome, come, se alimenta, se nutre. E aí fechou. Eu falei, aqui tá, vou ser acolhida. E aí foi encarar, né? Foi encarar os processos, assim. E aí eu comecei a pensar melhor como chegar em Campinas, que eu precisava descansar um dia antes para poder aproveitar melhor. Aí você começa a ver a ordem mais prática, né? Que como eu vinha de São Paulo, eu não. No fim do dia eu senti muito sono, muito sono, muito sono, mas não foi. Eu sentia que não era a prática que estava tirando a minha energia, era realmente o cansaço da viagem, da expectativa, era um outro fator. E, e aí eu comecei a planejar como chegar em Campinas, percebi que eu precisava sim descansar antes, dormir um dia antes para estar no outro lugar, para o meu corpo aproveitar melhor a prática em si. E aí eu comecei a me estruturar melhor para chegar em Campinas. Aí eu falei assim, não, isso aqui é meu tempo, cara, isso aqui era a minha casa e é como se o universo entrasse uma aspas e aquela aspas no universo fosse minha. Então, tudo ali era para mim. Eu pensava no sentido de eu ia tomar meu café no lugar mais gostoso que eu achei em Campinas. Aí eu chegava, eu refletia, eu conversava na rua sozinha, a Marília já me pegou. Conversar, porque não tinha, para mim era o parênteses do meu mundo, sabe? E ao mesmo tempo, e o mais louco e paralelo a isso, é porque eu tava compartilhando demais. Eu tava, tipo, abrindo muito. Eu me senti muito exposta, não no sentido agressivo, mas eu tava expondo no sentido de comunicar e de uma maneira, tipo, isso sou eu, e olha como é legal ser eu. E aí, novamente, esse lugar de acolhimento, enfim. Mas só para não perder o raciocínio de onde eu estava. E aí, logo no comecinho do café da manhã, que eu acho muito, para mim foi muito importante, assim. No entanto, quando eu chegava às vezes mais cedo, eu encontrava uma outra galera ali, né, alguma pessoa que eu tinha, a gente trocava altas ideias, e aí começava a coisa que a gente não consegue explicar, né? Que é a simbologia. Então, a gente começava a entender que tinham simbologias que nos atravessavam e que, tipo, tinha uma história com a água que tinha pegado um, dois, três, e tinha uma Jan de fundo do mar, e aí essa história com a água atravessava, por algum momento nas nossas vidas, tinha uma história muito marcante com a água, que é o que eu entendi que era convivência, uma coisa que eu tinha medo, porque uma pessoa que se controla o tempo todo, ela tem medo de conviver, porque ao mesmo tempo que eu me controlo, eu não consigo muito não expressar o que eu estou sentindo. Então é muito ruim quando você se controla e não consegue se expressar de uma maneira que você não esteja sentindo. Que aí você tem que controlar o que você tem que sentir, né? E isso é horrível. Mas enfim, é, era, foi muito legal essas trocas, porque
era falar, nossa, tá todo mundo no mesmo barco, então tá tudo bem também. E essa convivência, não tem problema eu me expor ou falar de mim, porque tá tudo bem, que as pessoas também têm as suas simbologias e têm os seus lugares, e tudo bem. E aí a gente vai, eu fui conhecendo aos poucos a turma, né? Fui conhecendo, por mais que a gente estivesse ali em contato com o corpo, ainda quando você sai ali daquele lugar da prática, pelo menos eu tenho essa sensação, que ali no lugar da prática parece que é uma pessoa, e aí quando sai no lugar, não sei se é eu, né, que também faço assim, e aí eu começo a ver assim, quando sai do lugar da prática, parece uma outra pessoa, que parece que você está em um outro mundo. E aí, onde começam as suas defesas a se criarem, né? Você cria suas defesas, e quando tinha essa troca da convivência, essas defesas elas começavam a se abrandar, porque você entendia que estava todo mundo ali igual, mesmo dentro ou fora daquele chão. Porque o chão ele é meio mágico, né? Ele vai para a prática, ele te dá um outro mundo. E aí quando você sai dele, você perde a magia, né? A Cinderela acabou à meia-noite, aí você volta a ser a gata borralheira. E aí essas defesas vêm, tudo acontece, tudo ao mesmo tempo, né? E aí nessa convivência gostoso é isso, porque e lá, pelo menos nesse espaço que a gente tinha um cafezinho que também começou muito improvisadinho e tal, mas era muito gostoso, assim, tinha um pessoal que gostava de trazer mais. Aí cada um é muito você ali, então é muito legal, né? Porque tinha um pessoal que trazia mais comida, tinha uns que traziam menos, e aí a gente vai ali, vai se entendendo, vai, o negócio vai criando uma. Os negócios vão se criando ali, vão. A gente vai se organizando aos tempos, né? Ah, tudo bem, esse aqui gosta, esse aqui traz mais coisa, então ele vai trazer mais isso, aí aquele ali chega mais tempo, então ele vai limpar o chão, e tudo bem, o outro é que traz a comida. E aos poucos o negócio não precisa. E o que eu acho mais gostoso na vida é que não precisa ninguém ficar mandando as pessoas fazerem, que elas automaticamente elas vão se calibrando só pelo fato de estarem juntas, assim. Isso é muito gostoso, eu acho muito, muito gostoso. E às vezes, quando eu conto para alguém que eu queria conviver assim em sociedade, as pessoas falam que eu sou muito utópica, que isso não existe, que esse lugar, toda hora você tem. Eu acredito ainda no bom senso e que a gente consegue se calibrar. E aí eu falei, se vocês fizessem contato, vocês iam ver que isso é possível. Assim, eu fico pensando na cabeça, mas não falo nada às vezes. Falei, se você fizesse contato, você vê que muitas das práticas que a gente acha que não consegue, a gente consegue fazer em grupo. E para mim foi desafiadora a convivência, que eu lembro quando a gente viu um vídeo de um festival que a Maria Ângela traduziu, e eu lembro que a minha frase foi, gente do céu, conviver com isso tudo de gente o tempo todo, para mim foi... Falei, eu não vou conseguir ficar exposta todo esse tempo. Hoje eu já olho isso com mais carinho. Depois de conviver com as pessoas, eu já olho isso com mais carinho. Porque eu acho que o grande medo de você conviver com muita gente é de você ser agredida de alguma maneira, né? E aí eu não fui, tipo, das vezes que eu me expus, eu não fui agredida, fui acolhida, muito, muito, muito acolhida. E aí eu comecei a falar, acho que isso é possível sim, né? Porque você sai desse lugar de ignorância mesmo, de não conhecer o que é a convivência em grupo tal, e nesse sentido de que eu estava fora do meu lugar de casa, que era São Paulo, eu não conhecia nada em Campinas, não conhecia ninguém, eu estava totalmente, né? E como eu fui acolhida, né? Acho que isso, a chegada foi realmente os primeiros dias de descoberta, de conversas, de organização, foi realmente um acolhimento, assim, eu acho que fecharia as primeiras aulas foi realmente esse de acolhimento. Eu lembro até quando a Marília fez a primeira aula, ela falou assim, eu gosto de dançar com todo mundo, para eu sentir todo mundo, e aí eu vou conhecendo melhores vocês. Eu falei, nossa, isso é uma sacada interessante. Eu pensei na época, né? Falei, é mesmo, né? É muito mais você. Falei, só que aí eu pensei comigo, isso aqui eu não tenho essa coragem ainda não, calma, eu preciso ir devagarinho. Aí eu pensei, ela deve ser muito foda mesmo, porque pra entregar pra todo mundo assim, eu falei, nossa, eu não conheço ninguém. Eu preciso ir devagarinho, calma. Foram
Foram 2 horas e meia. Eu dancei com todo mundo, todo mundo. Foi mesmo. Eu fiquei só olhando, eu falei assim, gente, essa mulher deve ser muito forte. Porque pra ela se entregar assim pra todo mundo. Aí eu fiquei pensando, não, ela deve conhecer todo mundo aqui, não é possível. Não, não. Aí, aí eu fiquei nessa. Mas depois eu vi que era era um outro lugar, né? Assim, claro que tem um lugar de uma força que eu acho, mas era muito mais um lugar de estar na prática, né? De confiar. Acho que essa era a força que você tinha. Você confia muito na prática, né? Então, a confiança é uma força, enfim, não precisa nem falar, só a própria palavra. Então era isso, você confiava na prática, e aí você colocava todo mundo para fazer a prática e tava ali, pronto, tava escrito, já tava feito, né? E eu acho que era isso. E aí foi muito gostoso, porque aí eu descobri em mim também um lugar de confiança na prática que eu não tinha. Eu tinha, mas ele ainda estava meio receoso, acho que ninguém legitimava ele. E aí eu acho que quando eu vi a sua confiança, eu me legitimei também. E aí eu falei assim, acho que esse lugar em mim foi legitimado. E aí eu falei assim, na prática vai ser resolvido. E era muito a sua fala constante também. A gente vamos para a prática, né? Para a prática no sentido de ir eu falo prática, mas acho que a Marília usava mais o termo de ir para o chão, de ir para né, para esse lugar. Eu não lembro se isso era. Se quando ela falava essa palavra, ou isso que era o que eu subentendia, que na minha cabeça fazia associação. A prática, tem que. Não, eu falo a prática mesmo. Você falava mesmo, né? Então fiz associação. Às vezes eu falo isso, a pessoa fala uma outra palavra, mas para eu entender, eu tenho que Uhum. colocar uma outra e aí eu entendo o que ela quer dizer, enfim, aí grava a minha, não grava da outra pessoa, às vezes eu faço essas confusões. Enfim, aí ficou essa. Aí depois, deixa eu ver, aí depois começaram os desafios mais trashes mesmo, né? Que aí a prática começa, assim, você começa a entender como funciona. Aí eu lembro que o meu primeiro desafio, mas ele foi o do vídeo, o primeiro vídeo, uma porque eu tinha muito problema em gravar eu mesma. O solo, Mas aí hã? solo O treino solo train, isso. da Tinha tarefa. o solo train porque até então eu não lembro, assim, de eu ter. Eu tava muito curtindo, eu tava muito aprendendo. Uma coisa que eu queria falar também. Eu lembro logo no começo, eu tive uma que a Marília falou que eu adoro o termo que ela usou, que foi uma. Meu Deus. Como é que era? Ai, Marília. Eu tava na ponta da língua, eu esqueci. Dá uma pista. Choque, choque de metodologia, não. Não foi isso que você falou. Não, você teve uma crise de paradigma. Ah, tá ouvindo a chuva? Isso. Tá ouvindo a chuva aqui, Júlio? Hã? Tá ouvindo a chuva aqui? Aqui, eu vi um trovão aí, mas aqui tá bem fraquinho. Ah, tá. Vamos lá. Uma Ah, crise paradigmática que você teve, é. isso mesmo, foi mesmo. Aí eu falei, nossa, isso tem nome? Ainda fiquei pensando, nossa, isso tem nome? E aí eu tive isso que a Marília falou, uma crise paradigmática. E aí eu fiquei assim, eu falei, nossa, eu exponho ou não exponho? Só que acho que a minha cara e a minha expressão era tão de conflitante que a Marília olhava pra mim, algum problema, Ju? Você quer falar alguma coisa? E aquela não se controla, mas não consegue controlar o que tá sentindo, né? Se controla, calma, você tá chegando agora, você não vai, você sabe como você pode espantar as pessoas, calma. Aí eu, não, sabe o que é? Tem uma hora que eu não entendo. Aí eu falei, não, aí a gente começou. E aí foi a minha surpresa, assim, que a Marília super me acolheu. Falou assim, nossa, me conta mais. E me falou, eu falei assim, nossa, ela quer saber o que eu sei? Tipo, oi, ela que é a mestra, né? E ela quer saber o que eu sei. Tipo assim, eu falei assim, nossa, isso foi uma surpresa pra mim. Aí, novamente, veio um lugar de acolhimento, porque ela quer saber o que eu sei, né? Não se colocou, eu falei, nossa, que bacana. Aí eu falei assim, gente, acho que eu não sei nem passar para ela o que eu sei, porque, né, para mim, tipo, é a Marília, né? Aí eu falei, nossa, mas ela quer saber o que eu sei. Mas aí isso foi muito legal, isso foi muito bacana.
O que foi pior para ela, né? Porque tudo eu queria saber. Não, mas eu questionava tudo, né? Isso. Não sei se ela gostou muito disso, porque quando eu entendi que ela queria saber, eu falei, nossa, então pode questionar aqui. Ah, que legal. É, como parte da prática, né? O exercício do questionamento, né? Ele é parte É, da eu lembro. prática, claro. É, eu lembro que até que a Marília falou assim, teve uma hora que ela falou assim, não sei, me corrige se eu não lembrar direito do que você falou, que eu vou ensinar vocês a fazerem boas perguntas sobre, aí não foi isso? Que aí a gente, acho que no começo ninguém tinha ela falou alguma pergunta, e aí todo mundo ficou meio olhando, assim, vocês vão ter muita pergunta e a gente vai aprender a fazer boas perguntas, né? O que era uma. Aí depois teve um exercício, uma dinâmica do que era uma boa pergunta, se a gente achava uma boa pergunta. E aí eu lembro que a gente teve todo esse lugar mesmo de ajudar a gente a ajudar a questionar mesmo. Né, o que era o questionamento e como ele funcionava e quais eram as perguntas pertinentes ao que a gente estava fazendo, que as perguntas queriam nos ajudar, né? Não, eu lembro que tinha essa dinâmica também que a gente fez. Mas eu já era uma pessoa que gostava de questionar, independente, eu gostava de falar, de questionar, independente da boa pergunta ou não. Aí eu falei, gente, agora tem a boa pergunta, deixa eu ficar pensando. Eu falo que a gente pratica a arte de formular perguntas, né? É isso, isso mesmo. E aí, deixa eu ver onde eu estava. Eu estava, quando a gente já tinha chegado na nova sede, que eu lembro dos encontros que a gente pegava antes, que tinha que questionar. Quando começou a ficar bem trash, teve o primeiro vídeo. O primeiro vídeo, para mim, não foi tão difícil quanto eu imaginei que ele fosse ser, Explica mas só um pouquinho, Ju, só para quem está aqui na pracinha com a gente, ou eu explico o que, que é o contexto do vídeo, né? Só porque a formação ela tem os momentos de concentração, né? Esses módulos em que a gente se encontrava aqui em Campinas, e depois as pessoas se dispersam, cada uma ia para sua cidade e recebiam um presente meu, que é uma tarefa. E uma das tarefas que eu elaborei é um solo training, né? Então tem uma instrução de solo training e no final a pessoa vai remeter um vídeo onde eu faço a análise de movimento e tal. Então vai, continua. isso mesmo. E aí, nesse momento que é o de expansão, né? Que é o que a gente faz os nossos solos trainings. Eu lembro que eu fiz no parque, enfim. Tinha uma coisa da queda que eu não tinha entendido ainda muito bem, mas eu estava era justamente a minha busca ali, é lógico, no primeiro eu não ia entender mesmo, que era a minha busca ali. Mas foi um que foi muito legal, porque eu me senti muito integral fazer, porque eu tinha muito medo de fazer um vídeo. E aí, quando eu assumi o medo de fazer, eu, obviamente, apresentou-se para mim a coragem. E aí, ele aconteceu. Eu tive que usar algumas estratégias para isso acontecer, né, do jeito que eu me conheço. Eu fui pro parque, tive que meio que, olha, você vai fazer na lama para você provocar essa queda, sabe? Assim, eu tive que usar alguns gatilhos para me convencer de me colocar na prática e fazer aquilo acontecer mesmo. E aí eu fiz. E aí foi muito legal. Acho que o primeiro vídeo é o que eu mais gosto de ver e rever, assim. Porque eu realmente. Eu falo integridade porque quando eu vi alguns vídeos meus, eu sabia que na hora eu estava pensando, o que eu estava fazendo era totalmente, tipo, não diferente. Eu falei, meu, olha o que você estava pensando e você estava fazendo outra coisa. Você não precisava, sabe, fazer tanto, ficar nesse lugar de pensar e só sentir o que você estava fazendo. E nesse vídeo, eu realmente, o que eu estava pensando era o que eu estava fazendo. A imagem do que eu tenho de eu pensando era o que eu estava fazendo. Então é muito gostoso ver ele porque eu me vejo, literalmente.
No entanto, que eu acho que quando eu fiz a Marília tinha deixado escrever, você podia fazer o vídeo e escrever, né, sobre o vídeo, as suas dificuldades, enfim. Eu não estava ainda preparada para fazer uma ordem técnica do que era aquele vídeo, então eu fiz o que eu estava Lu, sentindo, né? Fala. eu vou 2 segundos fechar a janela. Tá, Pronto. uma análise mais, né, mais técnica ali do que eu estava fazendo. Porque a minha descoberta tinha sido outra. E aí, tudo bem, essa minha descoberta ter sido outra. E aí eu lembro que eu fiz um texto falando da minha trajetória, acho que na época eu tinha acabado de completar 33, hoje eu tenho 35. E aí eu falava, eu via os 33 anos de vida ali, porque eu estava me vendo por inteira, no total sentido, e foi mesmo, assim, eu via. E aí era um movimento de rotação, e era muito bonito, porque eu entendia que era o universo, era muito íntegro, assim, era uma visão que eu tinha muito íntegra de mim mesmo. Então eu estava vendo eu inteira, as 33 fases da Juliana, os 33 planetas que me compunham, tudo ali, os 33, porque era a minha idade, né? E eu lembro que eu escrevi isso no vídeo e via. E aí era mais uma legitimação. Foram oportunidades de legitimar o que eu estava fazendo ali. Eu achei esse vídeo para mim, naquele momento. Vai inteira, tá bem, você tá indo inteira, vamos embora que você tá indo. Talvez agora você não vai entender muito bem que a queda, que era ali nos primeiros, mas você não vai cair de fato, né? Mas vamos embora, você tá inteira, né? E foi isso que eu entendi ali, tipo, uma mensagem meio naquele vídeo, assim. E aí eu continuei. E o mais bacana, eu acho que desse curso foi que isso me foi permitido sentir e me foi permitido, na prática, carregar isso comigo. Isso não me foi em nenhum momento boicotado, sei lá, ou foi cortado, sabe? Foi me colocado como isso, não, o que você está sentindo é errado. Nenhum momento isso me foi permitido, entendeu? Vai com isso e tá tudo bem. E mesmo quando a Marília ela faz a troca com a gente do vídeo, do que ela analisa, do que a gente estudou ali, e você põe para ela a sua sensação, ela assimila aquilo, junto com aquilo que ela está observando do lugar dela de observadora ali, de colocar na prática. Que aí te permite sentir e fazer do jeito que você se sente mais íntegro mesmo, né? E até quando você não se sente também, pelo menos eu falava, ela super aceitava. Assim, não, Marília, agora você me boicotou, não... E tudo bem, ela super aceita. Falei, não, eu precisava de mais tempo para aprender isso e eu senti que houve um corte aí. E tudo bem também, ela super atende, ela super sempre esse lugar de acolhimento mesmo, que é muito difícil você encontrar. Eu, pelo menos, assim, ainda mais tratando de dança e coisa, principalmente quando mistura muito, quando tem essa coisa do teórico e de uma formação, é muito difícil você conseguir alguém que faça essa jogada toda hora. Você dá o que é você para ela e ela consegue te devolver, aceita e te devolve sem fugir do esquema dela. Assim, sem ela, de realmente ter esse lugar mesmo de como é que foi? De associação, sabe? Quando pega o que a pessoa está te dando e o que você tem e faz ali, faz uma resultante e vamos para o grupo, assim. Não sei se ficou clara essa ideia que eu estou colocando. De ser um daqui, um dali, Sim, entendeu? Deu para entender, né? é uma prática de pensamento mesmo, né? Sim, Sim. sim. E aí, isso vai te colocando cada vez mais confortável na prática, né? Confortável na prática, confortável no fazer, confortável no escutar, né, também, e no questionar, enfim, você vai ficando cada vez mais em casa mesmo,
quando você pode ser você e tudo bem, que isso também é uma potência para a prática. E aí cada vez mais você vai se sentindo em casa, né? E aí tem enfim, o método, né, que a Marília escolhe para a gente, como é que eu posso falar? As ferramentas, posso usar esse termo, não sei agora se eu estou falando besteira, que ela escolhe para nos dar, e do Steve, enfim, tudo da estrutura que ele coloca, ela escolhe algumas ali, né? No nosso módulo, acho que ela escolhe algumas para nos dar. E aí começam as formas, era uma coisa que eu, Juliana, tinha muito resistência, era com forma. Eu falei, gente, esse negócio de forma não dá certo, isso vai, não, eu não vou conseguir sair daqui. Vocês vão ver, olha. Eu não vou, né? Eu preciso entender mais. Agora eu vou com uma forma, vou ficar imitando a forma, não sei o quê. E aí tinha as formas. E eu falei, tá bom, vamos ver o que essas formas vão dar, sabe? E aí, tipo, sacada, Juliana, te faltava entender a forma. Te faltava. E por isso que elas não davam certo. Porque você nunca tinha entendido elas direito, né? É, e sacada, assim. Como que era, o que era a forma e qual era a potência da forma, né? Eu falei, essa forma tem uma potência também. Agora eu estou entendendo um pouco melhor o que é essa forma. E é esse lugar, mas é esse lugar que. Mas por que eu fui nessa forma? Porque eu já tinha construído todo esse lugar de acolhimento, de casa, de poder falar, de poder questionar. Então, você também se autodesafiar fica muito mais fácil nesse lugar em que você pode, né? Lugar de permissão mesmo. Então, tudo bem você não gostar. Faz, eu não estou gostando, mas tudo bem, eu também não gostei, sabe? Tudo bem não gostar, mas vamos ali fazer. Que, aliás, foi uma das coisas que, mais me surpreendeu, assim, acho que mais lá para o finalzinho, o negócio da hipótese. Mas, peraí, depois eu chego lá. Que foi no final, a gente tem, acho que vai estar acabando, mas vamos lá. E a forma, e aí depois quando eu entendi a forma, eu entendi a potência do gesto. Quando veio a forma, a segunda camada foi a potência do gesto. Que aí foi uma potência, para mim, quando eu realizei um gesto de queda em um outro improvisador, que ele era um improvisador que eu tinha muita segurança também de fazer junto, e aí quando eu me joguei para trás e fiz o gesto que que era uma forma, mas contida num gesto que nos permitia ali, pelo encaixe dos nossos corpos. E aí foi quando o medo da queda, eu falei, não é mais meu, o medo é seu, e se vire com ele, e aí eu faço o gesto, e aí para mim aquilo é revelador demais, muito revelador, e ele é muito forte, muito potente. E aí eu encontro uma outra potência, que é a potência do gesto, né? Como um gesto, ele realmente te divide, assim. Porque tinha um lugar na Maria. Por quê que eu juntei a forma e esse gesto? Tinha um exercício que a gente fazia e que a Marília falava assim: olha, é como eu vou trocar. Não lembro se ela dava, acho que ela dava um sinal. E é como se vocês passassem por um portal e a gente tinha que mudar a história. Então a gente estava numa história. E aí passa por um portal e a gente tinha que começar a contar outra história de uma outra maneira. Eu não lembro se era se era uma história ou que era, se tinha uma outra pontuação melhor. E aí, isso para mim foi muito. Puta, dá para mudar toda hora que eu quero. Dá para mudar, dá para mudar, dá para mudar, é possível mudar, é possível mudar. E aí eu junto a forma com esse exercício e crio um gesto que eu realmente faço, mas não no sentido só dali da prática, realmente em mim, né? Que aí o medo começa a se configurar de uma outra maneira. E aí quando o medo, eu passo por esse portal e o medo é de um outro lugar, aí começam a vir outros gestos ali dançantes. Eu me permito outros gestos dançantes na prática porque eu passei o portal. Eu já tinha passado e agora eu estou contando uma outra história, um outro lugar ali. E aí tem um lugar também, que não sei se vocês sabem, tem um lugar da brincadeira, que a gente tem que se divertir nesse lugar. E aí, a Jan, que todo mundo achou que era uma Jan perdida, que foi a Jan espontânea, foi a Jan que eu mais me diverti na vida.
Foi a jam que eu mais me diverti, porque tinha isso também. Era no final do processo, ou no final do dia, né? Do processo do dia, a gente fazia uma jam e que a gente colocar, que aí você dava, meu, era para você jogar tudo que você tinha aprendido mesmo, assim, era a oportunidade de você vai e desperdiça tudo que você aprendeu, desperdiça no sentido, vai, brainstorm daquilo que você pegou aqui o dia inteiro, vai lá e manda ver o que acontece. Experimenta mesmo, vai para a experiência. E esse dia foi um dia muito, para mim ficou muito marcado, muito marcado. A Jan espontânea. E assim, gerou muita discussão. Ela foi muito rica, porque ela, assim, ela levantou tanta discussão do que era ser espontâneo, do que não era. Gerou tanta. E eu me diverti tanto na Jam espontânea, assim. Literalmente falei, gente, todo mundo pode estar achando ela muito espontânea, mas eu tô adorando. Era gostoso, eu me divertia vendo, eu me divertia fazendo, eu me divertia sendo espontânea, eu me divertia não sendo espontânea. Muito bom. E foi muito mais gostoso porque essa Jen durou muito assunto, semanas depois. E aí a gente continuou falando da Jen espontânea e e eu falei, tá vendo como era? Foi tão divertido. Sim. E aí a gente tinha um nome, assim, que a gente conversava, tudo. E aí acho que eu já vou acho que para hipótese, né, que já está acabando, falei muito. E aí finaliza com tipo, meu, é isso é muito legal. No final a gente tem que fazer uma como é que uma É, apresentação, né? Uma apresentação, né? é um trabalho, né? E daí para a turma de vocês eu propus que fosse uma performance, né? Isso, uma performance. É. Quer dizer, fazer algo para mostrar para pessoas que não estão envolvidas no processo. O que foi? Isso, isso. E aí a gente livre também para fazer como a gente. Aí imagine, tipo, várias pessoas com toda essa bagagem de construção durante um ano, querendo mostrar o que tinha, assim. Então era muita coisa para mostrar ao mesmo tempo e todo mundo queria mostrar isso, né? Que você, muita coisa que você constrói em um ano, muita coisa, assim, por mais que seja espaçada, mas é muita coisa que se constrói. E aí a gente queria mostrar e a gente tinha que afinar, né? Eram dois grupos primeiramente, depois um para a gente finalizar. E aí saíram duas propostas e aí a gente teve que testar. E aí vem a hipótese. Aí eu falei assim, gente, olha, eu nunca tinha pensado na hipótese, como eu pensei, como eu vivi a hipótese nessa coisa. Que aí a gente fez aí a gente fez as duas como hipóteses, mas uma a gente testou meio boca e a outra a Marília falou assim: se vocês testarem ela meia boca, ela vai ser uma meia boca. Agora, se vocês forem como se ela tivesse realmente valendo, ela vai valer. Aí eu falei, então, peraí, então não é a proposta que é o problema, é a gente, né, que faz. Eu falei, meu, isso foi uma sacada. Eu falei, aí todo mundo se tocou disso, assim, sabe? Aí na segunda todo mundo deu mais gás para fazer, o negócio funcionou. E aí ficou essa crítica, né, na gente, na experiência do nosso corpo. O problema não era a hipótese. O problema era quem estava fazendo a hipótese. Então, se a gente estava fazendo ela para valer, ela ia valer. Se a gente não fizesse ela para não valer, ela não ia não valer, porque era isso, era a gente que estava fazendo, né? E aí eu falei, nossa, isso ficou muito forte. Eu acho que no grupo todo a gente entendeu isso muito assim, e aí a gente fazia as coisas. E aí, o que é você fazer o do outro para valer? Porque aí é a proposta do outro e você fazer para valer mesmo, para aquilo funcionar. E aí, como se cria, aí eu entendi como é que se cria esse senso de coletivismo, acho que é algo que nos falta muito no dia de hoje, né? E aí eu falo, tá vendo? Se fizesse contato de improvisação, sabia que era assim, como que dá para valer a proposta do outro, dá para fazer para valer, dá para você juntar. E aí eu fico nisso, aí que eu saio dessa casinha muito mais íntegra ainda, né? Porque eu percebo que eu passo por essas coisas, esses portais da Marília, né, que ela fala, e eles continuam, e assim, e depende de mim mesmo fazer essa hipótese valer. Então, se eu tivesse que dar um conselho para alguém que vá fazer o curso, faça essa hipótese valer.
porque isso só depende de você, assim, porque acolhimento vai ter, lugar de questionamento vocês vão ter, e eu acho que também, eu acho que vocês vão ter um lugar de casa, de convivência, e aí só fazer valer a pena, é só fazer valer essa hipótese que ela vale, se vocês fizerem valer, né, quem tá vendo, não sei, ela vale. Acho que é isso, assim, mais ou menos, que eu acho que eu consegui falar, assim, rápido, né, não rápido, mas não sei se, acho que vai estar na hora, né? Não sei se tem alguma coisa que a Marília quer falar. Nossa, surpreendente a sua fala. Gostei muito de ouvir. Tem um tempinho ainda. Talvez a pergunta que eu faria é sobre a sua dança. O que aconteceu com a sua dança? Como a sua dança se transformou? Como é hoje, né? O que hoje fica para você? O que você levou para outros espaços? Você é dançarina, professora, né? É, o que eu levei do contato, o que eu levei primeiro, acho que foram esses pontos que eu mais levantei. Foi esse lugar do acolher, então, de como estar disponível para o outro e como querer conhecer o outro tipo, e acreditar, e principalmente confiar na prática. Quando eu estou com algo, porque. Hã? Acho que principalmente confiar na prática. Eu trabalho com pessoas mais variáveis possíveis e aí tem hora que eu não sei se vai funcionar. E aí vem esse lugar, confia na prática. Só faz, acolhe e confia na prática. E aí o meu olhar está muito mais nesse lugar de quando a pessoa passa nesse portal. Tá, acho que esses pontos que eu levantei são os pontos que eu vivenciei melhor, assim, né? Que eu acho que eu mais incorporei mesmo. E aí é que eu consigo ler e consigo passar, assim. Eu lembro que a gente estava fazendo uma das aulas, acho que deu até um depoimento na aula sobre os crescent rolls, e aí estava tão projetado no meu corpo que eu lembro que eu fui numa aula fazer, né, na aula, e aí a outra pessoa já entendeu no meu corpo e reagiu ele fez a forma sem nem eu explicar para ele, de tão introjetado que já estava no meu corpo, assim, de tão incorporado que eu já tinha aquela forma, a forma que eu tanto brigava, que ela já estava incorporada, ela já estava lá. Então, só o fato da gente trocar ali, ele já tinha acontecido, e foi. E acho que é esse lugar mesmo, de confiar na prática, de confiar. Confia, vai acontecer, entendeu? Confia e acolhe o que vier. Eu acho que é uma das coisas bem da improvisação, né, mesmo, né? Quando você está ali na jam. Confia naquilo que você está fazendo e acolhe o que vier. Acolhe, tudo que aparecer, acolhe. Eu acho que é uma das coisas que eu consegui mais pegar e repassar, assim. Massa. Vamos rememorar algumas passagens. Descreve para nós alguma passagem, alguma dança. Alguma dança? Não Alguma entendi o que você dança, falou. alguma passagem que você pode descrever. Se a gente pode aproveitar esse tempo. Descrever? Nossa. Por exemplo, agora você estava falando, eu lembrei da nossa Nap Jam. Eu lembro dela de vez em quando também. Eu lembro muito dela. Às vezes eu falo, gente, por que eu não consigo chegar naquele estado? Eu lembro que a gente chegava do almoço e aí a Marília propôs uma vez para a gente fazer essa nap jam. E então a gente chegava, né, depois do almoço, e aí a gente deitou todo mundo, apagou-se as luzes, não foi? Você não lembra? Acho que tinha uma luz. Porque era de tarde, né? Então Era tinha. de. Então acho que a luz já estava apagada, era isso? Enfim, Ah, é. enfim. E a gente estava deitado e a Marília começou a nos orientar. E deixa eu ver se eu lembro direitinho como é que foi acontecendo em mim, para dar detalhes. Ela, eu lembro que ela foi falando.
Ah, eu não vou lembrar direito do que você direcionava a gente, mas Essa posso falar, Silvia? essa prática, né, a nap dance, é uma prática paquistaniana, né? Ela está descrita no Material for the Spine, porque às vezes as pessoas acham que eu tirei do nada, assim, né, uma dança das cadeiras. Mas é uma prática que está no material para coluna, né, do Steve Paxton. Ele então propõe essas nap dances e vai falar que as danças mais interessantes que ele vê durante os workshops são essas que começam nessa sonequinha, né? E aí a gente vai fazendo. Eu lembro de um depoimento seu que ele casou com a minha experiência, que era como se fossem várias camadas de dormir. Que a gente ia, quando pensava que eu já estava dormindo com a prática, né? São muitas nap dances que eu já fiz. É, aí parecia de novo que naquele estado eu podia mais. Então tinha outra camada de dormir, né? De diminuir essa consciência, ela se apresentava. Aí quando eu já estava naquela camada, uma outra se apresentava. Era interessante, era como se podia, né? Você usou esse termo das camadas, né? Isso, é. E aí eu cheguei eu queria lembrar se tinha alguma orientação específica ou se era eu mesmo que estava indo, porque eu não lembrava se você estava falando e eu estava acompanhando você. Por isso que eu falei, eu não lembro direito das orientações. A Porque eu não sei orientação se é você. A orientação específica é que quando você vai dormir e quando você percebe que você fez aquela primeira acordadinha, né? Se mexeu, a hora você tem duas opções, como sempre, e apenas duas, que é voltar a dormir, que não era o que a gente ia fazer, ou a partir dali, que tem um estado de preguiça, se colocar em movimento. E é dali que nasce essa dança, né? Então a instrução era essa, de você conseguir dormir mesmo, mas perceber quando você foi para um sono mais leve e começar a dançar a partir dali. Ah, tá. Sim, sim. Aí eu lembro do estado onde eu cheguei. Eu lembro que eu sabia que eu estava dormindo, mas eu estava consciente. Era uma coisa muito relaxante ao mesmo tempo e muito confortável. Era relaxante, era confortável e aí eu estava dormindo. Só que eu sabia que eu estava dormindo, mas eu estava atento. Era muito estranho e bizarro ao mesmo tempo, mas era muito gostoso. E às vezes eu falo, gente, como é que era mesmo que eu cheguei nesse lugar? Eu queria chegar para ficar tão confortável como eu estava. E aí, a sua atenção, depois que a gente já, né, aí termina essa Nap Jam, e aí a gente começa, a gente não é que termina, né, ela vai para um outro lugar. O seu estado de atenção é, tipo, avassalador, assim, você tá no lugar, a pessoa presta atenção em tudo, tudo. Então, o, quando vem o outro improvisador, aí que vem mesmo o lugar de acolher muitas outras coisas, porque assim, aquele cara que você dançou 3, 4 vezes, há 3 meses, 6 meses, quando você sai nesse lugar da Nap Jam, ele vem com muitas outras informações que você não tinha se atentado ainda. E aí vem uma outra história para contar, né? Ali um outro improvisador. É um lugar extremamente, nossa, ele tem uma potencialidade de atenção muito grande, muito grande. E aí você gasta, e é muito interessante porque você gasta, a sensação que eu tinha é que se gastava muito pouco esforço para estar nesse lugar. A mesma sensação que quando eu estava deitada ali, de tipo de relaxar, de não fazer muito esforço e estar na atenção. E quando eu levanto, a mesma coisa. Eu não tinha que estar todo tempo ali muito em alerta. Eu estava em atenção e estava plena. E não tinha muito, fazia muito esforço para aquilo. Então eu tinha muito mais, como se tivesse muito mais bagagem cerebral para criar. E, porque o outro já estava num estado já que era tranquilo, que eu já tinha dominado, não sei se é essa palavra, dominada, mas enfim. Mas era isso. Aí o que enriquecia muito mais. Eu lembro que quando a gente foi conversar, também foi muito enriquecedora a troca das pessoas contando os detalhes do que tinha acontecido durante as trocas, enfim. Foi muito enriquecedor, assim. Danças incríveis, né? Uhum. Foi muito Ju, enriquecedor. vai acabar. Eu quero te agradecer. Então... eu achei que já tinha, né? Já era para ter acabado. Eu falei, ai meu Deus, tudo bem. Quero te agradecer.
Muito, 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 muito bom Imagina. saber um pouquinho de você, assim, desse jeito. Vamos fazer outras. Vamos. Mas é com mais pessoas, né? Porque eu falo muito. Isso, o que que tem falar uma hora uma vez na vida? Então tá bom. Obrigada pelo convite. Foi bom. Foi também outro desafio que eu falei, ah, vamos lá. Prazer. Olha que interessante, ele não cortou. Antes ele cortava aos 60 minutos. Ele continuou. Incrível. Acho que ele tá Viu? gostando. A gente graça, tem mais 6 pessoas. Bom, então vamos falar aí com essas pessoas. Se alguém quiser colocar alguma pergunta, algum comentário, a gente pode fazer essa cena final aqui na pracinha. A Jana colocou, lembro daquela moça. A Jana foi uma que me acolheu muito. Ela vinha conversar comigo. Eu falei, mas você nem. Tipo, eu pensava, mas você nem me conhece direito. Você tá tão legal comigo. Sim, é muito lindo, né? É um processo de grupo. Sim, É, sim. é muito importante. É isso que agora, né? Tô aí aglutinando as pessoas que a gente vai fazer esse processo na turma 5. E eu tenho feito entrevistas com cada pessoa que é para poder sensibilizar mesmo, né? Que é um processo de grupo. Então eu quero que as pessoas entrem com um espírito de comprometimento com esse processo no longo prazo, né? Porque isso é Uhum, fundamental mesmo para a proposta, sem dúvida. sim, sim, sim. Massa. Mas eu acho também que se elas estiverem dispostas, elas aprendem. Sim, sim. Quem não tem, está ali meio embutido ali, aprende. É, agora a gente vai ter esse desafio, porque a turma ela é pioneira 100% EAD, né? Educação à distância. Uhum, Eu falo que o curso ele já era EAD, porque ele era pensado para pessoas que estavam separadas, né? Mas a gente tinha esses módulos presenciais em Campinas e que agora a gente vai fazer online. Então ele tem esse. É isso, ele vai ser diferente. As experiências aí da pandemia mostram que é interessante também que o espaço, o tempo juntas, mesmo no virtual, cria espaço, né? sim, sim. E isso é muito legal. Mas vamos ver o que vai dar de liga aí. Tá bom, Ju. Então vamos encerrar. Te agradeço de novo. Imagina, obrigado eu pelo convite. Obrigada também a todo mundo que está aí. E a gente segue. A próxima, que vai compartilhar aqui um pouquinho esse papo sobre o curso de formação, vai ser a Janaína. Ah, legal. Gostar de viajar de novo também. Faz muito tempo que a gente não se vê. É, passou muito rápido, né, esse ano. É, Sim. Então tá bom. Um beijo grande. Tchau, gente. Todo mundo. Obrigada pela presença.